No material do Estratégia, no PDF, o professor, muitas vezes ele já destaca ali quais são as informações importantes, ele coloca ali, ó, atenção, né? Põe aquela corujinha lá com a plaquinha na mão, atenção, cuidado. Então, ele já destaca ali, às vezes já põe numa cor diferente. Aquilo já é uma informação muito importante, vocês têm que ficar atentos a isso. Então, tem aquelas marcações do professor, às vezes o resumo ali da aula que o próprio professor já elaborou, vocês conseguem aproveitar isso, e as marcações que vocês mesmos vão fazendo ali no material, vendo aquilo que vocês consideram mais importante. Tá? Eu sei que surge uma dúvida, mas como saber o que é mais importante ali no meio daquele monte de informação? A dica que eu dou é vocês procurarem, né, ver aquilo que não é tão óbvio. Às vezes, se você está lendo ali e vê, não, isso aqui se caísse na prova eu saberia. Então, aquilo não é importante para você, você já saberia, não precisa ficar grifando. Agora, outra dica, você tentar imaginar como aquele assunto poderia ser cobrado na prova. Eu gostava de fazer isso tornava o meu estudo mais interessante. A gente precisa tornar o estudo interessante para ficar algo mais amigável, né? E aí, quando eu ia lendo, às vezes eu lia lá uma informação assim, ó, no processo legislativo não pode tal coisa. Aí eu já, pensava comigo, rapidamente, sem perder muito tempo. Se a banca perguntasse que pode, aí eu, não pode, tá dizendo aqui, não pode. Então, assim eu ia fazendo, imaginando, né, como aquilo ali poderia ser cobrado. Ou às vezes tinha uma informação lá, no regimento interno é previsto 3 coisas, aí vinha as 3 coisas embaixo. Aí eu já, primeiro, já botava, são 3, já botava um número 3 do lado. Aí eu tentava fazer um método mnemônico, eu vou mostrar para vocês aqui mais à frente uma foto de como eu fazia isso de uma forma mais prática, para vocês também implementarem no estudo de vocês. Então são dicas aí de como vocês podem procurar aquilo que é mais importante. Outra coisa, quando você está estudando, resolvendo questões de provas anteriores, você já vai começar a perceber o que costuma ser cobrado em prova, o que às vezes não é tão cobrado. Isso vai te ajudar também. Quando você estiver lendo, você fala, não, esse assunto aqui nem é muito cobrado para esse concurso, então você já meio que dá uma lida ali para ter uma noção, mas meio que deixa ele de lado, não vai se preocupar em memorizar algo que não vai ser cobrado, tá? Tem que saber ir filtrando ali e aos poucos vocês vão melhorando nisso, tá? Então essa é a dica que eu dou para vocês. Outra coisa, muitas vezes o professor, na hora de escrever o material em PDF, o livro digital, para ele passar aquela informação da aula, aquele conteúdo importante, às vezes ele precisa de algumas informações para contextualizar aquilo. Então entenda que aquilo que ele usou para contextualizar, você só precisa ler, ter uma noção. Você não precisa ficar querendo memorizar aquilo, preocupado, tá? Então, aos poucos, vocês vão melhorando nessa questão, tá? É um processo de aprendizagem.